Então, hoje no programa Confronto aqui eu recebo o professor Olavo de Carvalho, que é filósofo e está lançando agora pela editora Record um compêndio de artigos que foi organizado pelo Felipe Moura Brasil, que se chama O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Professor Olavo, é uma imensa honra lhe receber no meu programa. Boa noite. Boa noite, a honra é minha. Professor, esse compêndio de artigos aqui, eu até fiz um comentário no Facebook esses dias. É interessantíssimo porque tu pega um artigo escrito em 97 e depois vem um escrito em 2005 e muitas vezes o contrário, um escrito em 96 e outro em 2011 e a conexão deles é perfeita. A que se deve isso, professor? Bom, a ideia mesmo, vamos dizer, da continuidade e da unidade de pensamento é essencial nesse negócio. Você tem que estar sempre conectando uma coisa com a outra. Né? Quer dizer, você não pode assim, opinar sobre pontos isolados. Né? Afinal de contas, a nossa opinião pode ser toda picotada, mas a realidade não é. A realidade é uma só. Está tudo sempre conectado. O nosso pensamento não alcança captar, vamos dizer, a unidade plena do real. Mas é preciso um esforço constante para não perdê-la de vista completamente, né? E eu tenho feito isso, eu tenho me esforçado seriamente para isso, para relacionar uma coisa com outra. Então, é normal que esses artigos eles se interconectem, porque os fatos dos quais eu estou falando, eles estão interconectados. Às vezes eu não consigo captar a conexão inteira, mas eu faço o que posso, né? E tem um detalhe importante, pelo menos para quem leu as suas obras filosóficas, como, por exemplo, O Jardim das Aflições, que eu estou relendo, inclusive. Quer dizer, todos esses artigos aí, se for examinado a obra filosófica, quer dizer, todos eles estão imbuídos dessa filosofia, quer dizer, eles não são jogados no mundo como muitas pessoas acabam fazendo quando escrevem para jornal. Não, eles não são opiniões soltas de maneira alguma. Se você vê naquele resumo que o Ronald Robson publicou, Elementos da Filosofia do Olavo de Carvalho, você vai ver como eu defino ali os 7 etapas do método filosófico, né? Então, o que eu estou fazendo com esses artigos é simplesmente testar no campo da realidade dos fatos as minhas próprias conclusões filosóficas, para ver se elas funcionam. Porque você pode ter ideias lindas, mas que quando você vai confrontar com os fatos, elas se quebram. Então não adianta nada. Então tem que ser sempre testado na realidade das coisas, né? Quer dizer, no Brasil se tem muita ideia, aliás, não é só no Brasil, aqui também, né? A ideia da filosofia como assim, pessoas que gostam de argumentos abstratos. Eu digo, mas isso não é filosofia, isso é retórica, isso é arte da argumentação, na melhor das hipóteses. Né? A filosofia é um esforço de penetração profunda na realidade, não só na realidade externa, mas na nossa própria realidade interna, de maneira que ela se amolde à natureza das coisas, à realidade do universo em torno, tá entendendo? Certo. De modo a transformar a nossa vida numa coisa que seja também real. Você não vê, não passar a vida como se fosse assim, vamos dizer, o sonho de um bêbado, tá entendendo? Certo. A gente tem que. Eu me inspiro muito naquela frase do Richard Hooker, o teólogo. Ele diz: ora, não estou escrevendo na intenção de mudar o rumo das coisas, mas apenas para testar que enquanto as coisas estavam tomando esse rumo, nem todo mundo estava dormindo. Certo. Professor, tem mais um detalhe que eu acho aqui interessante. E eu queria perguntar para ti, até como uma questão para o público em geral, certo? Nós temos aqui esse trabalho aqui organizado pelo Felipe, e esse livro, quer dizer, o próprio Felipe diz, pelo menos ele participou de um debate com a Graça Salgueiro e mais algumas outras pessoas que eu confesso não lembro o nome, e ele diz que esse é um trabalho introdutório, inclusive ao imbecil coletivo. Tu vê dessa mesma maneira que ele? Sim, sim. Olha, o Felipe, para ele organizar esse livro, ele fez um imenso e seríssimo trabalho de compreensão. Quer dizer, captar a unidade por trás desses vários fragmentos que foram publicados. Até só um detalhe, professor, quer dizer, até a organização do livro, ele não segue uma ordem cronológica de textos, né? E sim temática. Não. Ele tentou organizar pelo conteúdo, né? Uhum. E deu muito certo, saiu brilhante o resultado. E essas notas, onde ele remete a outros textos, a cursos, etc., sempre mostrando a conexão de uma coisa com a outra, tá entendendo?
Quer dizer, o que eu estou tentando passar para as pessoas, de fato, não são opiniões isoladas. Também não é uma doutrina completa sobre a realidade. Eu acredito que a filosofia nunca pode ser isso. Quando eu defini a filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, eu quis dizer que a unidade do conhecimento não é possível do ponto de vista material. Você juntar todo o conhecimento e organizá-lo como se fosse uma enciclopédia. Isso não é possível. Tá certo? O que é possível é você dar uma amostra de um esforço individual para você não afundar no meio da multiplicidade e da confusão da cultura contemporânea. É possível você manter a integridade da inteligência. Então, eu faço isso do meu jeito e mostro para as pessoas para que elas aprendam a fazer do seu próprio jeito, quando chegar o devido tempo. É interessante essas funções das notas, que tem notas do editor e notas do organizador, né? Ou seja, tanto Sim. do Felipe quanto do Carlos Andreasa. E elas cumprem uma função que muitas vezes eu acho engraçado, as pessoas vão na sua página no Facebook e perguntam, e as fontes, e as fontes, e as fontes, e as fontes? Quer dizer, ali já tem uma boa parte delas, né, professor? Mas sem sombra de dúvida. Se você olhar lá no site do Seminário de Filosofia, você vai ver uma lista completa dos livros que eu estou citando, tanto nas aulas quanto nos programas, etc, etc. E as pessoas pedem fontes, mas às vezes não leram nem 1% daquilo. Né? Então, às vezes, a citação de fontes é uma coisa honesta. É uma pessoa que quer a informação, então ela pede algo a mais e a gente dá. Mas, às vezes, vem num tom insolente de desafio. Da onde você tirou isso? Qual é a fonte? Etc. Eu falei, mas eu já citei essas fontes dezenas de vezes, meu Deus do céu. Quer dizer, por exemplo, naquele caso da Pepsi, eu lembro que tem eu acho que tem uns 10 links de sites diferentes sobre aquele caso específico. Né? O pessoal simplesmente não leu o noticiário, meu Deus do céu. Sim. Né? O cara, assim, quem lançou a coisa foi um estudante de biologia. Ele disse, não, ele está falando de fetos, mas na verdade são cultura de células de um feto. Né? Eu falei, quer dizer, você usa uma expressão imprecisa na pressa de um programa de rádio. O formato do programa é falado, né? Então tu tem que condensar algumas informações mais precisas. É falado e de improviso, quer dizer, não estou ali fazendo uma descrição científica da coisa, estou apenas aludindo a uma notícia para que as pessoas buscassem a notícia, meu Deus do céu. Mas elas não buscam. Certo. Se tivesse buscado, ele nunca teria dito essa bobagem de contestar uma coisa que aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe, que foi a campanha de 1 ano contra a Pepsi, e que a Pepsi, no fim das contas, afinou. Certo. Né? Mas nem vamos perder nosso tempo com o Pirula. Professor, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, do que eu já li da tua obra, eu acho que o essencial, pelo menos se for uma descrição breve a respeito, quer dizer, tudo que tu escreves, ou pelo menos tudo que tu colocas para o público, é a velha e boa busca do conhecimento. Eu acho que essa obra do Felipe é a mesma coisa. As pessoas estão interpretando mal o nome do livro. Eu estou certo ou estou errado? Olha, se o sujeito está seriamente desconfiado de que ele é um idiota, e em geral tem razão, então ele tem motivos para se sentir ofendido pelo título. Certo. Agora, a mim, se me oferece uma chance de deixar de ser um idiota, eu agarro essa chance com muita gratidão, como tive essa chance muitas vezes na vida. Não é isso? Porque, vamos dizer, a idiotice é o destino do ser humano, ninguém nasce sabendo. E nós, desde que nascemos, nós vivemos situações que são infinitamente mais complexas do que a nossa inteligência pode alcançar. Então, estamos sempre sendo atropelados pela complexidade dos fatos. Então, a idiotice é uma espécie de destino. Nós não temos... É difícil escapar disso. E se alguém te oferece uma chance, te estende uma corda quando tu está se afogando, você tem que ficar grato em vez de ficar ofendido. Certo. Professor, um aspecto, e eu vou dizer que daí é do ponto de vista da minha preferência, mas eu gosto muito particularmente quando o senhor escreve sobre educação. Até porque o senhor é, em muitos casos, um autodidata, né? E a pergunta que eu lhe faço, quer dizer, no fim do artigo, que está aqui, o artigo é o Desejo de Conhecer, escrito no Diário do Comércio, dia 10 de janeiro de 2011. Tu falas a respeito do seguinte, eu vou citar o trecho. Aristóteles tinha razão, o desejo de conhecer é inato. O Brasil é que havia falhado em desenvolver nos seus filhos a consciência da natureza humana, preferindo substituí-la por um arremedo grotesco de sabedoria infusa. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Sabedoria infusa é aquela sabedoria que Deus infunde em você sem que você faça nada. Quer dizer, o sujeito dorme sem saber e acorda sabendo. Né? Então, no Brasil, todo mundo acha que tem isso. Quer dizer que não vai custar esforço, não vai precisar
sair procurando os fatos, não precisa se esforçar para nada. E eles acham que o conhecimento é natural e não o desejo de conhecimento. Na verdade, nós só temos o desejo. Você vê, tem problema que eu lidei com os problemas durante 30 anos até conseguir entender. Né? A gente precisa ter muita paciência. Esse é o negócio, a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Certo. Quer dizer, você esbarra na dificuldade, você não entende porra nenhuma, tá entendendo? Você continua se esforçando, um dia você entende. Agora, se você já quer ter uma opinião imediatamente, aí não adianta, né? É a isso que se deve aquele período de clausura, que tu mesmo dissesse, acho que numa entrevista até para a revista República, tu passasse 30 ou 40 anos apenas estudando os problemas para depois vir a público e dar o teu parecer a respeito da problemática nacional? Sim, eu publiquei meu primeiro livro aos 48 anos. Quer dizer, é como se dizer, a estreia mais tardia da literatura nacional. Né? O pessoal fala do Graciliano Ramos, parece que foi aos 42 anos. Falei, mas eu fui muito mais tarde. Certo. Por quê? Porque eu não me sentia preparado para ficar ensinando as coisas. Eu também tinha um exemplo de Aristóteles. Aristóteles estudou 20 anos na Academia de Platão antes dele abrir a escola dele. Eu acho que esse prazo é inteiramente natural. Né? Agora, hoje em dia, o sujeito faz 4 aninhos aí do curso de filosofia, do curso de ciências sociais, e já sai defecando regra para tudo quanto é lado. E pior, depois quando ele publicou aquelas coisas, ele não pode voltar atrás. Né? Sim. Professor, o senhor tem uma frase que é famosa, eu acho que é uma das frases mais famosas tuas, que tu dissesse a única diferença entre a educação brasileira e o crime organizado é que o crime é organizado. Pois é. Eu queria que, com base nessa frase, eu queria que tu fizesse uma digressão a respeito disso. Você vê, quando eu falei isso, eu tinha em mente, sobretudo, a vida no Rio de Janeiro. Certo. Eu tinha lá um assistente, que era o Ronaldo Alves, que tinha nascido no Morro da Rocinha, e foi criado lá e conhecia todo mundo no Morro da Rocinha. E ele mostrava como o negócio funcionava. Era uma administração tirânica, mas ela funcionava, tá entendendo? Certo. Então tinha um centro de comando, o cara sabia o que queria e impunha lá a sua regra. Eu acho que a educação brasileira, de fato, ela é um caos. Né? Quer dizer, as pessoas são entregues à mercê de professores analfabetos, metidos, presunçosos, que só querem moldá-las à sua própria imagem e semelhança, sem que elas tenham antes cuidado de se moldar. Eu vejo, por exemplo, a preocupação de tornar-se uma pessoa melhor é uma coisa muito rara no Brasil. Todo mundo quer corrigir o país, quer corrigir a sociedade. Eu digo, mas e você? Por que você não conserta você um pouco primeiro? Quer dizer, eu tenho muita consciência dos meus erros, dos meus vícios, das minhas deficiências, desde a juventude. E, olha, estou há 66 anos, algumas delas eu consegui corrigir. Mas foi um esforço sincero. Agora, eu não vejo pessoas querendo fazer isso. Elas não pensam num treco chamado juízo final, você está entendendo? Todo mundo parte do princípio de que é bom. Eu sou bom e Deus tem a obrigação, né, de me abrir as portas do paraíso. Eu digo, não. Né? Outro dia o cara falou sobre isso aí, eu digo, olha, se quando chegar no juízo final, Jesus Cristo falar para mim assim, olha, entra depressa, né, disfarça, entra depressa antes que o diabo perceba. Eu me dou por muito satisfeito. Que vai ser um favor extraordinário. Quer dizer, que mérito eu levo lá? Não levo mérito nenhum. Né? Agora, as pessoas não se preocupam seriamente com essa coisa da sua qualidade humana. Nós nascemos para a gente sair daqui melhor do que entrou, não pior. E as pessoas têm saído pior do que entraram. Muito pior. Você veja a experiência de vários professores estrangeiros que lecionaram no Brasil. Eu não lembro mais onde eu li isso, mas foi muitos anos atrás. Eles falam, olha, os alunos brasileiros, no começo, quando eles são novinhos, são muito inteligentes. Quando chega na adolescência, já emburreceu tudo. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta nesse sentido. No Brasil, me parece haver, e eu sei que tu já falasse bastante a respeito disso, uma espécie de fetichismo pelo diploma. Esse fetichismo pelo diploma, pelo título acadêmico, ele se dá também nos Estados Unidos? Ou pelo menos nos países onde tu esteves? Não, aqui não. Outro dia mesmo eu li o depoimento de 2 cientistas brasileiros que foram convidados para vir um laboratório aqui. Eles chegaram, o pessoal entregou a chave do laboratório, eles podem começar a trabalhar. Ninguém pediu papel nenhum, pediu certificado de coisa nenhuma. Tá entendendo? Quer dizer, se você tem um trabalho realizado, isso conta aqui. Isso conta, inclusive, no ensino secundário.